comerciante manda uma carta para um outro comerciante correspondente em Moscou, que dá 35 rublos e fica a ver. Então, cria-se um sistema assim, de crédito e débito dos dois lados e o comerciante ganhando uma comissão. É assim que fazia a transferência de dinheiro antigamente. Então, chega um comerciante de Moscou, de Petersburgo, desculpa, entrega 35 rublos, que é um dinheirão para uma senhora aposentada, assim, para uma pessoa assim, com poucos recursos. A mãe fazia um sacrifício enorme para manter o filho em São Petersburgo. Continuando. Razumikin traz um médico, Zosimov, para examinar Raskolnikov. O crime é um assunto do momento na cidade. Razumikin e Zosimov o discutem na frente de Raskolnikov, que fica sabendo já haver um suspeito, um dos operários que trabalhavam no prédio das vítimas no dia dos seus assassinatos. Lembra que quando o Raskolnikov foge, ele diz para nós, o autor, que ele não é visto pelos dois operários que estavam lá reformando um apartamento. E, então, um desses operários é acusado do crime. E a razão pela qual ele é acusado do crime é que ele foge porque dois clientes subiram, né? Quando os clientes descem para chamar lá o zelador, que deve ter a chave mestra, ele sai e se esconde naquele apartamento que estava sendo reformado, o pessoal sobe e ele escapa sem que eles o vejam. Só que enquanto estava escondido ali, ele deixou cair uma joia que ele tinha levado da casa da Helena, e os operários voltaram e descobriram, e o sujeito foi lá trocar a joia por vodka, né? Um dos operários atravessou a rua e foi fazer uma farra, encher a cara com a tal da joia, que virou, né, um pagamento para a vodka. E é por isso que ele é acusado, porque ele apareceu com uma das joias do roubo publicamente. Essa é a razão pela qual ele foi acusado. Luzhin, noivo de Dunia, vem visitar Raskolnikov, que o agride, criticando as acomodações que Luzhin teria providenciado para sua mãe e irmã em São Petersburgo. Que estavam vindo para São Petersburgo, lembra? Estariam vindo em dias. Raskolnikov o acusa de manipular a situação, querendo apenas fazer Dunia sentir-se devedora dele. Brigam e Luzhin sai furioso. Raskolnikov fica sabendo, por Razumikin, que todos os clientes de Aliena seriam interrogados. O amigo e médico percebem seu interesse obsessivo pelo crime. Então, quer dizer, agora ficou um problema, porque ele matou a velha, e ele tem um suspeito, mas só se fala desse assunto na cidade, e ele não sabe muito bem como agir a partir desse momento. Okay? Muito obrigado. Vai passar para Maria Cecília. Apesar de febril, Raskolnikov sai de casa, entra em um restaurante e pede jornais recentes. Encontra-se no restaurante um escrivão de polícia, amigo de Razumikin, e testemunha do desmaio, que o flagra procurando notícias freneticamente nas páginas policiais. Pega bem para o Raskolnikov. Claro. Depois de ter desmaiado na delegacia, ele é encontrado num restaurante, lendo todas as notícias dos jornais velhos sobre aquele crime. Muito bem. Raskolnikov reage ao flagrante, confessando debochadamente o crime. É assim, sabe por que eu estou lendo isso aqui? Porque fui eu que matei a velha. Então, aquela ideia de confessar assim, debochadamente, para que o outro pense que é brincadeira. Né? Sai perturbado do restaurante e presencia uma mulher se atirar de uma ponte. Convence-se da inutilidade do suicídio. Volta ao local do crime e faz perguntas desconexas aos operários que ali trabalhavam numa reforma. Tumultua o prédio e é jogado na rua. Decide confessar o crime e se dirige à polícia. Vocês acham que ele está sentindo culpa? Ele tem momentos que ele sente culpa, né? Claramente, né? Muito bem. Será que ele vai, de fato, se confessar? Pode ler. No caminho da delegacia, Raskolnikov depara-se com um acidente. Marmeladov havia sido atropelado por uma carroça e agonizava. Lembra do Marmeladov? Que é aquele pai da Sônia, aquele funcionário público em desgraça, em decadência, que morava naquela pensão lá, com um monte de criança da atual mulher, e cuja filha Sônia se prostituía. Raskolnikov leva-o para casa, onde ele, nos braços de Sônia, desculpa-se com a família e morre. Raskolnikov dá à família 20 rublos. Pede a Polienka que reze por ele e volta para casa onde sua mãe e sua irmã o esperavam, sem que ele soubesse. Polienka é um apelido de uma menina, uma das filhas
não do Marmeladov, mas da mulher dele, né, que se chama Katerina Ivanova, que é a mulher com quem ele vive, que tem 3 filhos. Ela é uma viúva, tem 3 filhos, ele tem só a Sônia. Então são 4 filhos, sendo que a Sônia já é grande, né? E os outros 3 são 3 molequinhos, assim, tá? Então essa menina, a Polienka, né, o Raskolnikov dá à família o dinheiro, pede a ele que reze e volta para sua mãe. A sua mãe já o estavam esperando na sua casa, sem que ele soubesse que elas estavam lá, a mãe e a irmã. Ele não está muito feliz em ver a mãe e a irmã, né, porque ele acabou de matar 2 pessoas, ele está aborrecidíssimo com o negócio do noivado. A situação do Raskolnikov parece confortável. Você acha que ele está se sentindo bem nessa situação? Não está, né? Muito bem. Aí vamos para a parte 3, por favor. Raskolnikov diz à família que não permitirá o casamento. As duas agradecem a Razumikin e Zosimov pelos cuidados com Raskolnikov. Ambos sentem-se atraídos por Dunia. Que é uma mulher muito bonita, uma moça muito bonita, né? No esquema familiar russo, o filho, não havendo pai, né, o filho homem tem uma espécie de autoridade paternal sobre a família. Então, a opinião dele sobre o casamento da Dunia interessa. É claro que eu acho que não deve ter um poder de veto verdadeiro, mas é como se estivesse consultando o pai. Isso, aliás, não é só na Rússia, isso é historicamente assim nas famílias de modo geral, né? Então, ele não quer de modo nenhum que ela case com o Piotr, mesmo porque eles já brigaram, né? Ele e o Piotr Luzhin acabaram de ter uma briga, né? Aí no dia anterior. Zosimov diz à família que Raskolnikov é monomaníaco e Razumikin conta às 2 mulheres a vida de Raskolnikov em São Petersburgo. Elas se surpreendem. O Zosimov é o médico, ele não tem importância nenhuma, ele vai já desaparecer da história. O que interessa mesmo é o Razumikin. Ele é um médico um pouco gordo, assim, um sujeito meio assim, sem grandes interesses eróticos. Então ele não tem muita chance com a Dunia, né? O que não é o caso do Razumikin, que parece que tem mais possibilidades aí de romance com a Dunia. Dunia e Pulcheria voltam a visitar Raskolnikov, que lhes dá um ultimato. Ele ou Luzhin. Ou ele ou Luzhin, quer dizer, ele vai romper com a família se ela casar com o Luzhin. Pulcheria é o nome da mãe do Raskolnikov. Pulcheria significa a mais bonita em latim. Então é um nome latino que é eslavizado aqui. Pulcheria, a mais bonita. Pulcra, Pulcheria, a mais bonita em latim é Pulcheria. E ela, então, agora ficou em impasse, porque ele não aceita o casamento. E eles estão ali para ficar noivos, né? Ele veio, a moça veio para ficar noiva, tinha já aceitado a proposta do Luzhin, né? Imaginando que o Raskolnikov toparia, porque afinal tratava-se de uma boa oportunidade. Continuamos. Sônia convida Raskolnikov para o funeral de seu pai. Começam a nutrir simpatias um pelo outro. Dunia começa a rejeitar Luzhin. Raskolnikov decide recuperar as garantias que havia deixado com a agiota e pede a Razumikin para intermediar o encontro dele com o juiz de instrução do caso Aliena. Porfiri Pietrovich. Esse Porfiri Pietrovich é uma personagem importantíssima que entrou agora na história. Quem é o Porfiri? O Porfiri é o contraparte, digamos, no duelo psicológico que acontecerá na história a partir de agora. O Porfiri é juiz de instrução. No sistema russo, como no sistema francês, aqui no Brasil não é assim, né? Mas alguns sistemas jurídicos, quem conduz um inquérito, digamos, policial, é o juiz de instrução e não é um delegado de polícia. Então, o juiz de instrução é o sujeito que vai ter que descobrir quem é que é culpado, afinal de contas. E esse Porfiri, então, faz com que essa história apareça, às vezes, um pouquinho como uma história policial. E eu queria muito que vocês compreendessem que ela não é uma história policial de modo nenhum, porque a literatura policial, que é a literatura de detetive, é uma literatura inferior, sabe? É um gênero inferior, porque, como dizia o Sertiange, que é um padre francês que escreveu um livro maravilhoso chamado Introdução à Vida Intelectual, aliás, que está para ser editado aqui pela Realizações, né? E pela primeira vez em português no Brasil. Há uma tradução portuguesa que você encontra por aí nos sebos, às vezes, muito difícil de ler, muito durona assim. E o Sertiange dizia que tem 3 tipos de livro, tem 3 tipos de leitura. A leitura de entretenimento, que é aquela leitura sem compromisso que você faz. Eu sempre digo, né, que é como um patinador que desliza sobre o gelo.
Eu me lembro daquele negócio chamado Holiday on Ice, não sei se vocês lembram daquilo. Aliás, o maior medo que eu tenho é de morrer e reencarnar como o patinador do Holiday on Ice. Com aqueles guizos e aquelas franjas assim na roupa, aquela roupa branca. Né? E aí, o segundo tipo de leitura é a leitura de natureza informativa, que é aquela que se confunde com a leitura do jornal. E a terceiro tipo de leitura é a leitura de formação. A leitura de formação é a leitura em que você, eu sempre digo que parece com pesquisa geológica. Você abre um buraco no chão e vai cavando até procurar as camadas mais profundas. Né? Pois história de detetive é mais ou menos do primeiro tipo. Tá? É uma espécie de Pato Donald de adulto, entendeu? Tá? É uma história que eu já li um monte, não lembro de nenhuma. Na época que eu lia, eu fiquei meio que viciado no gênero, eu acho que li umas 200 histórias. Mas você não lembra de nenhuma mais, porque no fundo a literatura policial é o quê? É a história de um herói chamado detetive, é uma história de aventura, em que um sujeito usa os meios mais inteligentes, né, de tentar descobrir quem foi o assassino. Então, mesmo que o Porfírio equivalha a um detetive nessa história, essa não é uma história policial, porque o centro da história não é a investigação do Porfírio, mas é o crime em si próprio. Entenderam que no caso da literatura policial, o centro da história é o detetive. Ele é que é o centro da história, mas aqui não, porque aqui não é o detetive que é o centro. O centro aqui é o crime em si próprio. Portanto, não é um livro para classificar como literatura policial de modo nenhum, esse aqui. O Porfírio irá fazer um duelo com o Raskolnikov memorável, maravilhoso, porque o Porfírio sabe desde o início que é ele, mas ele não o acusa jamais, porque o Porfírio acha que é muito mais divertido criar uma situação em que obrigue o Raskolnikov a admitir o crime. Ele sabe que o Raskolnikov não irá fugir, então ele faz um duelo magnífico, criando então momentos, que vocês verão em seguida, que vão fazendo com que fique crescentemente insuportável manter o segredo. Que é o que veremos. Tá? Então, por favor, Maria. Durante o encontro na residência do juiz, Porfírio diz a Raskolnikov ser ele o único cliente da falecida a ainda não ter se apresentado. Porfírio deixa subentendido que conhece a vida pregressa de Raskolnikov e o interroga a respeito de um artigo que ele, Raskolnikov, havia escrito sobre a criminalidade. Numa revista universitária. Né? Por que tem esse encontro? Porque o Raskolnikov, para fingir que não foi ele, vai lá buscar, né, os seus pertences lá que estavam penhorados. E aí pede o encontro via Razumikin, que é conhecido desse Porfírio, que é o juiz de inscrição. Mas o Raskolnikov está querendo está tentando parecer normal e desinteressado do crime, como se fosse apenas um cliente a mais daquela pessoa lá, né? Porfírio, que desconfia de Raskolnikov, faz perguntas maliciosas para pegá-lo em contradição. Razumikin participa da conversa. Raskolnikov e Porfírio combinam que Raskolnikov iria à delegacia buscar seus pertences. O artigo que nesse resumo miseravelmente curto aqui, os outros têm 40 páginas. Esse que é o problema dessa história de resumo. Né? Então, o Porfírio menciona o artigo que ele escreveu, o artigo em que ele diz que é um artigo de assuntos de direito, porque o Raskolnikov é estudante de direito. E ele, então, defende a tese de que determinadas pessoas estão sujeitas a um regime jurídico especial, como, por exemplo, Napoleão. Napoleão é um sujeito que tem uma história de morticínios terríveis, não é isso? Só naquela tentativa de invasão da Rússia, houve uma mortalidade imensa. Só naquela tentativa de atravessar o rio, né, teve lá milhares de pessoas morreram, soldados, né? Então ele acha que um sujeito como Napoleão, que tem uma posição no mundo especialíssima, pode ser assassino de milhares de pessoas e mesmo assim ser consagrado pela história, como se Napoleão tivesse subordinado a um regime jurídico diferente do regime jurídico das outras pessoas.
É isso que o Porfírio o interroga. Mas peraí, que história é essa? Ah, muito bem. Depois a gente discute esse negócio. Raskolnikov discute curioso com Razumikin. A conversa com o Porfírio. Raskolnikov desconfia. Porfírio sabe de tudo e revira seu quarto para levar de prova no criminador. Um desconhecido na rua o aborda e o acusa, sem mais explicações, de ter as mãos sujas de sangue. Raskolnikov assusta-se, mas em seguida reconforta-se, alegando a si mesmo ter matado um princípio e não a pessoa. Cai no sono e sonha estar dando machadadas na velha que apenas ri e não morre. Acorda e vê Svidrigailov à sua porta. E esse Svidrigailov, vocês lembram, é o tal do assediador da irmã dele. Lembra do Svidrigailov? Esse aí é aquele. Quer dizer, quanto mais ele reza, mais assombração aparece, né? Veja que vida desgraçada. Você tem a culpa das duas mortes, o delegado de polícia, que é o juiz de instrução, pior do que isso, está desconfiado de você, porque afinal ele submeteu uma conversa estranha, que você achou que ele estava pescando alguma coisa, não é isso? Você agora acorda e dá de cara com quem? Acabou de falar com o Luzhin, que é o pretendente à mão da sua irmã, é o sujeito que você despreza. A sua mãe e a sua irmã estão lá para casar, a filha, e querendo saber se ele concorda ou não, não é? E ainda por cima aparece agora quem? O Svidrigailov, que é aquele sujeito que havia sido o gerador de toda a crise que envolveu a Dunia, a irmã dele, que é o assediador da irmã dele. Essa é a pessoa. Não parece, portanto, estar com a vida muito boa o Raskolnikov. Parece que está? Não. Não, muito bem, tá. Continuamos. Parte fora. Svidrigailov agora viu que vê a fundação de Jesus por causa de Dunia, a quem ele declara amar sinceramente. Mais tarde, se não alcançar. A Marfa Petrovna morreu e ele veio procurar a Dunia, dizendo assim, olha, eu assediei você, mas é porque no fundo eu amo você. Então, queria ver se a Dunia iria ficar com ele, né, ou não. No entanto, para impedir que ela ficasse com ele oferece a ela, por meio de Raskolnikov, 10 mil rublos, com a condição de que Raskolnikov intermediasse um último encontro dele com a Dunia. É assim, olha, eu sei que não tenho nenhuma chance com a sua irmã, ela me odeia, mas casar com esse Luzhin, ela não deve fazer também, porque ele é um calhorda, não sei o quê. Então eu vou dar 10 mil rublos para você, dá para ela, para que ela desista do casamento, contanto que você arrume um último encontro meu com ela, que eu preciso falar com ela pessoalmente. Parece um ato de grandeza pessoal dos Svidrigailov. Bom, a gente não sabe, né? Mas não parece um ato típico de um sujeito muito calhorda, né? Mas não sabemos ainda, vamos lá. Sem saber ao certo, Svidrigailov. Dunia recusa casamento com o Luzhin e sai profundamente sentido. A Luzhin está apaixonada por Dunia e a protege de Luzhin. Razumikin, o melhor amigo do Raskolnikov, lembra, né? Raskolnikov recorda-se com a derrota de Luzhin. Raskolnikov vê Razumikin com mais respeito para a Dunia e o encarrega de cuidar da família, planejando abandoná-la para O Raskolnikov gosta muito da ideia da irmã casar com o Razumikin, porque é amigo dele, ele conhece, né? E ele então se desincumbiria daquela responsabilidade perante a família. Então começa a torcer para que ela de fato case com um amigo dele, né? Raskolnikov abandona sua família e vai procurar Sônia e demonstra sua afeição. A Sônia é a prostituta, né? Lembra, né? Tá. Raskolnikov afasta dele dos olhos de Lázaro no Novo Testamento. Ele diz a Sônia que ele matou a agiota e a irmã. Svidrigailov, no entanto, está hospedado no quarto ao lado e ouve a conversa através da É uma coincidência diabólica. Na verdade, aí não havia hotéis no sentido moderno da palavra, então a pessoa que se movimentava entre o interior e a capital ficava em pensões, quartos, prédios que eram ali, cujos quartos eram alugados circunstancialmente por dias, por meses, por anos, enfim. E está ali o Raskolnikov confessando
mais ou menos para a Sônia, a primeira pessoa para quem ele tenta confessar o seu... Tem que contar para alguém, né? Não é possível não contar para ninguém. E o Svidrigailov, que é, afinal, né, que tem uma relação aí complicada nessa história toda, ouve a conversa. Por fim, o Raskolnikov encontra-se novamente na delegacia, conforme haviam combinado, e travam um duelo psicológico. Por fim, está ser Raskolnikov para, embora não tenha prova, um duelo psicológico para fazer confessar. No meio da conversa, Nicolai, ficou suspeito, irrompe pela sala e confessa dramaticamente que o filho. Ambos são surpreendidos. Por força da reviravolta traída no episódio, Raskolnikov se recupera momentaneamente e decide continuar lutando. O Porfírio faz com que o Raskolnikov fique encurralado no canto da sala, né, entre aspas, né, simbolicamente, não tem como escapar, e a hora que ele vai confessar, entra o tal do pintor, que depois descobriu-se a razão pela qual ele confessou o crime é que ele pertencia a uma seita religiosa fanática, meio sadomasoquista, assim, e que achava que confessar coisas que você não tinha feito era uma coisa boa para a sua carreira religiosa, e o sujeito vai lá e confessa que ele tinha de fato matado a velha. O Porfírio sabe que não é verdade, e o Raskolnikov, mais do que ninguém, sabe que não é verdade. No entanto, todos têm que aceitar aquilo, porque uma confissão é uma confissão. E aquela armadilha que o Porfírio tinha planejado para o Raskolnikov não consegue segurar a presa. Ele escapa mais uma vez, porque, dado aquele fato, né, ele ficou sem possibilidade de conseguiu escapar, né, da armadilha. Muito obrigado, tá, Josi. Parte 5. Ludin, já derrotado nas suas pretensões com Dunia, conversa com um colega de quarto, Liebziatnikov, um intelectual socialista. Veja, um dos efeitos colaterais desse curso é que vocês vão acabar a noite hoje sabendo falar russo. Porque, veja, não é todo curso que gera um efeito colateral desse tamanho. Né? Ambos moram no mesmo condomínio com Katerina. O condomínio de Katerina, quem é Katerina? Katerina é aquela mulher do Marmeladov. Né? Nesse mesmo condomínio, né, que pertence a uma alemã, uma desses alemães imigrados lá, morava lá um monte de gente, uma espécie assim de como é que fala aqui em São Paulo, de cortiço, assim, né? Tá? Morava um monte de gente, né, ali dentro, e entre eles morava esse Lugin, que tinha um companheiro de quarto, que é esse sujeito aí, que é um intelectual socialista, meio radical, assim, um jovem, e aí morava também lá, num apartamento pequeno, morava lá o Marmeladov, a Katerina, a Sônia e as 3 crianças. A Sônia não morava mais lá, porque a Sônia, como prostituta, tinha que morar em outro lugar, por causa das leis daquele tempo. Ela tinha uma carteira de prostituta, não acham que isso é estranho, porque aqui no Brasil já existiu também isso, não tem mais, né? Não, hoje em dia não tem mais, só tem registro da carteira profissional oficial. Se você entrar no site do Ministério do Trabalho, está lá registrado como uma profissão comum, tem lá. Não, a profissão, o Ministério do Trabalho reconhece a profissão de, não é prostituta, é garota de programa. Muito, muito. Então, se vocês entrarem no Ministério do Trabalho, tem lá uma espécie de arquivo lá de profissões, está lá. É a coisa mais engraçada do mundo. Vocês nunca entraram nisso, mas faço isso hoje. É muito divertido. Tem lá, assim, instrumentos da profissão. Tem lá roupa, aí tem roupas decotadas, etc. Está tudo lá. Mas uma das coisas mais engraçadas que tem no site do Ministério do Trabalho, vocês olharem lá a tal da profissão de prostituta. Você pode registrar na carteira, porque se você está lá registrado no Ministério do Trabalho, alguém pode ser garoto de programa na carteira. Cara, é muito divertido. Entrem lá, que vocês encontrarão lá, naqueles botões lá. É muito divertido. Não percam isso, é uma pândega.
Então a Sônia não morava mais ali, mas aí nesse mesmo prédio morava então a viúva, né, agora que o Marmeladov morreu, né, e que ia dar naqueles dias ali uma festa, depois do enterro. Os russos, e não só os russos, como muitas outras culturas fazem isso, depois do enterro há um jantar festivo, e todo mundo vai lá se divertir e tal, em homenagem ao morto. Então vai haver uma festa assim ali, agora, nesse mesmo prédio. Tá? Muito bem. A pedidos, Sônia vem a eles e Ludin dá a ela 10 rublos para ajudar o funeral do pai. Liebzietnikov percebe quando Ludin sorrateiramente coloca alguma coisa no bolso de Sônia. Bom, o Ludin pediu para a Sônia vir ali a pretexto de dar a ela 10 rublos para ajudar nos funerais. E aí o Liebzietnikov, que é aquele companheiro do Ludin, percebe que o Ludin coloca alguma coisa no bolso da Sônia sem que ela perceba. Conforme a tradição, Katerina Ivanovna dá uma recepção fúnebre. Essa daí é a viúva, né? Todo mundo lembra. Convida todos no prédio. A senhoria discute com Katerina quando ela alega orgulhosamente sua origem nobre e as duas brigam escandalosamente. Durante a recepção, porque o prédio pertence a uma alemã, que é uma alemã cuja paternidade é um pouco discutível, assim, está em polêmica. E aí fica a alemã cobrando o aluguel atrasado da Caterina, e a Caterina fica dizendo que ela é uma mulher assim, cujo não sabe nem quem é o pai, né? Coisas do gênero assim. Então começa uma briga assim, imagina uma briga de cortiço assim, tá? Todo mundo jogando coisas em todo mundo, uma coisa horrível assim, tá? Essa Caterina, ela na verdade tinha tido uma formação boa, ela tinha a Caterina, que é a viúva, tinha a mania de discursar da sua origem nobre, porque ela havia estudado num colégio onde só iam as moças das famílias ricas. Embora ela não fosse exatamente nobre, ela tinha tido assim um passado, digamos, socialmente importante. E ela então vive uma situação contrária, ela não tem um tostão, o marido era bêbado e tinha torrado todo o dinheiro que ele tinha conseguido na bebida, e ela agora tem que fazer o enterro, deve o aluguel, e é acusada pela dona da casa, que é uma pessoa que não tem origem nobre como ela pensa que é dela, acusada de ser vigarista, etc. E tem 3 crianças desse tamanho para cuidar. 3 criancinhas para cuidar. E ela é tuberculosa já muito adiantada. A Caterina está muito mal já. Já é uma doença que naquela época não tinha possibilidade de cura, a não ser que você fosse para a Montanha Mágica. Lá, não é isso? Que em Dafos, a história de Montanha Mágica em Dafos. Lembre que nós tiramos os irmãos Karamazov da nossa lista original para colocarmos 5 vezes Dostoiévski e colocamos a Montanha Mágica no lugar. Daqui a 2 meses ou 3 meses vamos ver aqui a Montanha Mágica no sábado, né? Continuamos. No meio da confusão, Ludin adentra a sala do banquete e acusa Sônia de lhe ter roubado 100 rublos. Por que será que o Ludin fez uma coisa dessa? Quer dizer, por que é que ele entra no meio da festa e acusa a Sônia de ter roubado 100 rublos dele? Quem é que ele pretende atingir? Raskolnikov. O Raskolnikov, porque a essa altura o Raskolnikov e a Sônia já têm um romance mais ou menos público, né? O que não é uma coisa fácil de ter, né? Porque como é que se apresenta a sua mãe, uma moça que é prostituta? Né? Hoje parece mais fácil, né? Não, essa aqui é a Bruna Sufistinha. Ai, que bacana, que bom. Eu li o seu livro, minha filha. Minha mãe acho que não diria isso, mas não é muito difícil acreditar numa coisa dela. Né? Mas aí era difícil para o Raskolnikov lidar com esse romance com a Sônia. Né? Porque a Sônia era publicamente uma prostituta. E aí o Ludin, com esse estratagema, com essa acusação, tenta derrubá-lo, né? Politicamente. Muito bem. Continuamos. Liebzietnikov, que entra atrás dele, o desmascara e prova a inocência de Sônia. Ludin sai escorraçado.
Alguém lhe atira uma xícara que acaba acertando a senhoria, que, enraivecida, decide expulsar Katerina e as crianças do cortiço. Raskolnikov confessa o crime a Sônia. Ela fica chocada, mas promete acompanhá-lo à Sibéria. Isso era comum, o sujeito vai para a Sibéria e leva a família, porque é uma coisa assim que faz parte da ideia ali, né? É um lugar absolutamente remoto, inacessível, não dá para sair de lá, leva a família, não tem jeito, era muito comum, as famílias ficavam morando naquelas cidades em volta dos presídios. E aí a Sônia topa morar com o Raskolnikov na Sibéria. Essa moça. Continuamos. Ela diz que para pedir perdão pelos seus, ela lhe diz para pedir perdão pelos seus pecados, mas Raskolnikov o recusa simbolicamente ao não aceitar o crucifixo que Sônia lhe oferece. A conversa é ouvida por Svidrigailov no quarto ao lado. Que agora tem certeza absoluta, né? Tem essa informação que só ele e a Sônia têm, além do Raskolnikov. E do Porfírio, que obviamente sabe, né? Katerina e os filhos são postos na rua e vivem de esmolas, cantando e dançando para trazer um. Essa cena é uma das cenas mais tristes que eu já li na minha vida. Acho que eu nunca li nada tão triste quanto a descrição da situação em que fica a Katerina e as crianças depois da expulsão, né, do cortiço, né? Katerina, que é tuberculosa terminal, enlouquece e desmaia. Levada ao apartamento de Sônia, diz as últimas palavras e morre. Raskolnikov está presente. Svidrigailov também ensinou a Raskolnikov que sabe o seu segredo. O Raskolnikov está querendo negociar a Dunya, né, com ele, né? E agora tem mais alguma coisa para usar no processo de negociação. Parte 6, por favor. Raskolnikov recebe a visita de Porfírio em seu quarto, mas não se deixa mais perturbar pela sua presença. Porfírio abre o jogo, demonstra que o pintor não poderia ter cometido o crime e que só ele poderia. Sugere a ele que confesse o assassinato contra o oferecimento de atenuantes e lhe assegura não temer sua fuga. Eu vou dizer, eu sou juiz, vou dizer, eu tenho a impressão que nessa altura aqui talvez já houvesse formas institucionais que os czares fizeram ao longo do século XIX para diminuir as tensões revolucionárias na Rússia. Esse czar que fez a libertação dos escravos sofreu 4 ou 5 tentativas de assassinato. Então, tensões revolucionárias ao longo de todo o século XIX. E então ele, juiz, iria considerar atenuantes de modo que ele teria uma pena menor. Mas ele fazia a confissão, ele mesmo. E ele daí disse, olha, eu não tenho certeza que você não vai fugir. Não tenha dúvida disso. É como o Solzhenitsyn, né? O Solzhenitsyn, depois que saiu da Sibéria, foi morar nos Estados Unidos, não sei onde, na Suíça. Ele disse assim, pô, você gosta daqui? Ele falou, olha, sobre alguns aspectos eu prefiro a Sibéria. Eu falei, mas por quê? É porque lá as pessoas falam russo. Ele não tinha com quem conversar, né? Porque não tinha alma russa aqui. Então ele queria voltar para a Sibéria sobre alguns aspectos. Né? Continuamos. Raskolnikov procura Svidrigailov e o encontra numa taberna divertindo-se com prostitutas. Não podia ser em outro lugar, né? Bem típico dele, né? Raskolnikov recusa a oferta de Svidrigailov e o adverte a não procurar sua irmã, mas ele não está disposto a recuar. Lembra da oferta dos 10 mil rublos? Tá. Svidrigailov, com sinceridade, conta a Raskolnikov a sua vida dissoluta, seu casamento por interesse na casa e seu fascínio por ela. Conta-lhe o caso Dunya e informa estar prestes a se casar em São Petersburgo com pedofilia, né, na prática. Bom, apesar de tanto, né? Esse Svidrigailov deve ter 45. Não dava para imaginar que fosse tão assim contrastante como, né? Tá. Mas ele parece ser a velha e a irmã foi seu irmão. Desiste da terceira tentativa. Svidrigailov a abraça, Raskolnikov visita sua mãe, pede a ela que Raskolnikov aceite o crucifixo de Sônia e parte na direção da delegacia. Pede desculpas às pessoas
No caminho, entrega-se. Raskolnikov é sentenciado a 8 anos na Sibéria e Sônia o acompanha. 2 meses depois do julgamento, Dunia aparece na Sibéria. Por meio do sofrimento de Sônia, Raskolnikov percebe que a ama. E assim acaba a história, tendo Dostoiévski prometido uma continuação que seguramente seria depois do sofrimento na Sibéria. A continuação da história normal, que ele nunca escreveu, porque é prisioneiro de compromissos econômicos, dos quais ele então não escreveu essa continuação. Seria mais ou menos isso, de acordo com tem um livro do Dostoiévski chamado uma edição daquela editora, aquelas antigas que tinha aí, VEC, eu lembro mais, uma daquelas editoras do tempo do Onça, que aí naquele papel jornal horroroso que fica completamente amarelo, vocês encontram nos sebos aí na Praça João Mendes. É o quê? Ah, é? Também tem? É. Então melhor, né? Porque deve ser mais novo. Em que ele faz comentários sobre os seus próprios livros, sobre assuntos da Rússia, são artigos de jornal que ele também publicou. Diário de um escritor. Bom para ter, assim, para quem está interessado em estudar Dostoiévski. Mas a continuação que ele pretendia fazer era contar como é que o Raskolnikov modifica a sua vida completamente e, de alguma maneira, ele nunca escreveu, mas não é preciso que ele tenha escrito para a gente poder debater aqui. As suas intenções estão claríssimas, estão implícitas na própria primeira obra. Na primeira obra já existem em potência as intenções que nunca foram transformadas em ato na segunda, que ele nunca prometeu, que ele nunca fez. Então, o que acontece aqui é que essa obra é uma obra de extraordinária importância, até para compreender o mundo moderno, porque o que você tem aí é um sujeito chamado Raskolnikov, que tem, em princípio, ele não é um sujeito completamente abandonado pelo mundo, tem uma família que o ajuda, ele tem um amigo Razumikin que tenta arrumar para ele, isso eu não contei no resumo, né? Esse é um resumo muito, muito ruim, porque é muito pequeno, né? Então se eu não explicasse para vocês não entenderiam muito por ele. E o Razumikin fica arrumando aulas para ele, dá ele traduções e aulas, e ele nunca aceita, nunca quer. E ele, apesar de não ser um sujeito totalmente abandonado, ele planeja um crime contra uma pessoa, por pior que ela fosse, e não por vingança. Né? O Albert Camus, no livro O Homem Revoltado, diz assim, olha, o que caracteriza o mundo moderno é o seguinte: antigamente, os crimes eram feitos todos por paixão. Por exemplo, o Heathcliff, lembra do Heathcliff, do Morro dos Ventos Uivantes? Aquele Heathcliff queria ficar com a tal da Catherine. E ele teria feito qualquer coisa para ficar com a Catherine. Ele teria matado todos os homens que se antepusessem a ele e a Catherine. Porque ele queria a mulher, ele queria aquela mulher para ele. E outros homens antigamente matavam porque queriam uma certa terra, porque queriam aquela terra para si. Mas os crimes modernos não são feitos mais porque alguém está mobilizado por uma paixão, diz o Albert Camus no livro O Homem Revoltado, que aliás é um livro extraordinário, eu recomendo muito a leitura, em que ele diz assim, olha, o homem moderno não está mais não está mais subordinado às suas paixões. Os crimes que o mundo viu no século XX, e de certa maneira os crimes que a Revolução Francesa cometeu, por que é que o Saint-Just, então Robespierre, para falar o pior exemplo deles, né? Por que é que o Robespierre mandou matar esse ou aquele outro? Não porque estivesse subordinado a alguma paixão, por exemplo, ódio, por exemplo, amor, por exemplo, desejo. Né? Não são mais os crimes da paixão que mobilizam o ser humano, mas são os crimes da mente, são os crimes de opinião, são os crimes de concepção de mundo. Então, digamos, o criminoso moderno faz é matar alguém mobilizado pela ideia de que esse alguém não está harmonicamente sintonizado com o que pensa o Estado, o governo, um certo partido político, então, seja o que for. Esses crimes, que são os crimes da mente, são os crimes modernos.
Porque os crimes antigos são todos eles passionais. Não é? Todos passionais ou políticos, eventualmente, mas não são crimes em que alguém é morto, porque tem uma concepção de mundo diferente daquela do Estado, por exemplo. Então, essa é uma coisa interessante com a qual o Albert Camus começa a obra O Homem Revoltado, porque ele vai em seguida fazer uma análise do mundo moderno e vai chegar então à conclusão de que o revolucionário moderno é o sujeito que tem uma rebelião metafísica contra a ordem, digamos, cósmica estabelecida, e aí quando o Jean Paul Sartre descobre que ele está falando dele, então ele rompe assim com Camus, há um rompimento espetacular, há uma revista, um artigo na revista L'État Moderne, que o Jean Paul Sartre dirigia, falando do diabo do Camus. Nunca mais falaram, exceto numa festa, assim, socialmente. O Camus morreu muito cedo, né? O Jean Paul Sartre morreu em 1980 alguma coisa, o Camus morreu em 60 e pouco, num acidente de automóvel, dirigido pelo seu editor, o Gali Gaimard, que aliás morreu no mesmo acidente. Bom, então, o que o Raskolnikov representa é, de certo modo, essa maneira nova de olhar o mundo. Porque, veja, ele está armando um crime contra a Helena. Reparem que ele não usufrui nunca do crime, né? Porque ele escondeu o roubo debaixo de uma pedra e nunca foi buscá-lo. O resumo, isso deixou claro, né? Que ele nunca foi buscar o produto do roubo debaixo da pedra. Ele, quando mata a Helena, ele mata mobilizado por uma certeza, por alguma coisa que ele descobre sobre ele mesmo. Ele não tem um ódio terrível sobre a velha, porque se ele tivesse, ele a mataria no impulso. Ele não tem exatamente uma emoção envolvida. O sentimento mobilizador do crime não é um sentimento claramente perceptível durante a obra. Ele não está motivado por uma paixão, ele está motivado por uma decisão racional. O crime que Raskolnikov comete é um crime baseado numa conclusão que ele tira sobre a ele próprio e a vida que ele está vivendo. O segredo, a chave interpretativa do livro é o artigo que ele escreveu na revista da universidade, em que ele alega que determinadas pessoas estão subordinadas a um regime de direito diferente das outras. Essas pessoas que são Napoleão Bonaparte, o Júlio César, e ele, certamente, embora ele não tenha dito isso dele mesmo, né, essas pessoas não estão subordinadas ao mesmo regime moral, portanto, jurídico, em que os outros estão. Elas têm um direito de agir diferente, quer dizer, elas têm uma justificativa para cometer crimes que as outras pessoas não têm. Ora, mas em nome de quê é que você pode admitir que você pode aceitar o fato de que alguém tem o direito de cometer um crime quando os outros todos não têm? Porque o Código Penal tem lá um artigo qualquer, não sei qual é o número, que diz que não pode matar ninguém. No entanto, por que é que esse direito não se aplica ao Napoleão Bonaparte e não se aplica a ele, Raskolnikov? Porque embora não seja o caso de Napoleão, mas ele, Raskolnikov, acha-se num status especialíssimo em relação aos outros seres humanos, às outras pessoas, porque ele, Raskolnikov, é como se fosse o Napoleão Bonaparte, alguém que está protegido por o seguinte mecanismo. Ele, Raskolnikov, está sonhando com um mundo diferente daquele no qual ele está inserido. E esse mundo diferente passa a ser a medida moral pela qual você julga esse mundo aqui. Como esse mundo aqui, portanto, passa a estar necessariamente errado, porque, afinal de contas, ele não é igual ao mundo com quem ele está sonhando, então ele é um sujeito que passa a ter direito de destruir esse mundo, e nesse item destruir também está o item produzir os assassinatos necessários para que esse mundo novo possa aparecer. Que é exatamente como pensa o sujeito que tem a mente revolucionária. Isso é a mente revolucionária.
A mente revolucionária é a mente que produz uma utopia. Essa utopia que é produzida pela mente revolucionária, o que é utopia? Ut, né? Não, topos é lugar. Então, utopia é um negócio que não existe em lugar nenhum. Então, quando você tem alguém que tem um projeto utópico, esse projeto utópico é um negócio que não existe em lugar nenhum e que, comparado com esse mundo que existe, parece muito melhor. Quase sempre a demonstração clara do pensamento utópico está na justificativa que se dá para ele, afirmando que se está querendo criar um mundo novo, um homem novo, reformar a sociedade. Essa conversa de homem novo, sociedade nova, são todos projetos totalitários. Você nunca, jamais dê chance para quem tem esse discurso. Porque o sujeito pensa num mundo que não é o que existe. Veja, o sujeito não consegue nem parar de fumar. O fulano que fala isso, né? Ele não consegue nem parar de fumar. E ele inventa que o mundo certo que existe não é esse aqui, mas é um mundo outro qualquer, onde as pessoas são alguma coisa como, sei lá, para uns são bissexuais, para outras são pessoas todas boazinhas, que aceitam dividir tudo que têm, para outros são pessoas que só fazem o bem. Todas essas ideias de mundos que não existem na prática e que são utopias, porque não existe lugar nenhum, e que são inventadas pelos utopistas, são a origem de todo o processo revolucionário. Por que isso é assim? Porque depois que o utopista cria aquele mundo e aquele modelo, e que pode muitas vezes ser derivado de uma mente até mesmo inocente, quando você pega, por exemplo, Tommaso de Campanella, né, que tem a Cidade do Sol, quando você pega a utopia do Thomas Moros, quando você pega a utopia do Francis Bacon, Nova Atlântida, eles são todos, até mesmo a utopia de Platão da República, são todos novos mundos que são apenas referências de debate, de discussão. Entenderam? Quando o Platão escreve a República, ele não está querendo que o mundo seja daquele jeito mesmo, ele sabe que não pode ser. Nessa altura ele já tinha feito 3 experiências práticas, todas as 3 deram errado, e numa delas ele acabou vendido como escravo numa feira, e foi comprado por um aluno. Só para vocês terem uma ideia de quanto deu errado, né? Não é isso, né? E então Platão, quando escreve a República, não é que ele imagine que aquele mundo vai ser aquele mundo que ele desenhou. Ele usa aquele mundo como uma referência para conversar sobre o mundo real, mas não como se aquele mundo fosse um objetivo verdadeiro e real de atingimento. Não é isso que pensa Francis Bacon, Nova Atlântida, não é isso que pensa Tommaso Campanella com a Cidade do Sol, e também não é o que Platão pensa com a República. Mas o Huxley não acreditava. O Huxley criou uma caricatura de mundo perfeito, bem do gosto daquele pessoal hippie e tal, da contracultura, para fazer uma super gozação, a partir da qual ele imaginava enganar todo mundo. Né? Enganar no sentido de criar uma gozação que parecesse verdade, assim, a título de diversão pessoal. Mas a República de Platão não é a mesma coisa, porque a República de Platão é a discussão sobre uma sociedade perfeita, mas não é que ele acreditasse nisso, não acreditava. Era para você poder conversar sobre a sociedade real que ainda existe hoje. Então, era uma espécie de contraponto, digamos assim, era uma espécie de método de debate. E isso é a mesma coisa com todos esses utopistas, que tem aí esses antigos utopistas. Porque também tem a mesma coisa, eles nunca imaginam que aquilo vai ser um mundo perfeito. Não é isso? Muito bem. Então, os utopistas, quase sempre, acabam tendo até uma certa inocência, porque eles criam uma situação para iniciar uma conversa, mas eles não estão, de fato, querendo transformar a realidade naquilo. É muito comum não ser o caso. Pois não, você tem uma dúvida? Mas
aquilo não é um modelo de sociedade, aquilo é um modelo de ser humano, né? Quer dizer, é um pouco diferente. A do Hobbes eu conheço bem, o Leviatã. A ideia do Leviatã não é uma proposição de sociedade nova, é assim, é a ideia de que os homens são tão maus e tão atritosos entre si, são tão potencialmente causadores de mal, que você tem de ter uma força que os contenha. Essa força chama-se o Estado, que se chama simbolicamente na obra o Leviatã. Então, aí a ideia que está aí no fundo, o Hobbes escreveu isso para puxar o saco do rei, no fundo apenas para legitimar o poder real, é a ideia na prática que se traduz assim, quer dizer, para você poder controlar o batedor de carteira ali na esquina, você então chama o Fernando Beiramar, que é o super bandido, para cuidar do assunto. Quer dizer, acaba dando bem ao contrário, porque o pior dos bandidos é o Estado, em última análise, porque aqui o Estado consegue te roubar legitimamente. O bandido leva a sua carteira com ameaça e é considerado ilegítimo. O governo faz a mesma coisa e quem não tem razão é você. Não é isso? Quer dizer, o maior de todos os bandidos é o maior bandido de todos, que é o Estado moderno, né? Que esse é o que o Thomas Hobbes tentou viabilizar. Mas mesmo o Thomas Hobbes tem aí alguma desculpa, porque ele não está escrevendo isso como uma teoria geral. Porque é preciso tomar cuidado com quem vem da Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha. E a Inglaterra, porque é uma ilha, ela escreve um pouco para si própria, sabe? Ela não é... A produção intelectual inglesa, ela tem que ser sempre analisada com certo cuidado, porque eles são ingleses e certas coisas só funcionam com ingleses. Determinadas coisas da vida só funcionam, como, por exemplo, aquela culinária que eles têm lá. Quer dizer, quem mais no mundo conseguiria comer aquilo se não fossem os ingleses? Os ingleses são uma ilha e eles têm um certo tipo de sociedade. Entende? Para um inglês, há uma certa graça numa certa tirania aristocrática, mas não daria certo com o francês, por exemplo. Os franceses têm horror, todos os franceses, sistematicamente, convivo muitíssimo com o francês, todos eles são revolucionários da Revolução Francesa. Ninguém é capaz de reconhecer as miserabilidades que foram feitas lá. Então, para um francês, a ideia do Leviatã é insuportável, por exemplo. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? Porque nem toda utopia pode ser explicada desse jeito. Então, as utopias aí quase sempre são referências para iniciar uma conversa. No entanto, junto com o utopista, e esse que é o problema central, junto com o utopista, logo depois que o utopista aparece e faz aquele desenho, aparece um sujeito chamado messiânico. E o messiânico não é como o utopista, porque o utopista é o sujeito que desenha na parede aquele negócio, fala assim, olha, o mundo ideal é assim. E você nunca sabe bem o que ele quer dizer, porque ele pode estar querendo só começar uma conversa sobre o mundo atual. Veja, Platão e Aristóteles estão vivendo os estertores do período clássico ateniense. Atenas perdeu a guerra do Peloponeso para Esparta, e por ter perdido entrou em decadência acelerada. Esparta também, porque a guerra consumiu ambas as partes, e Atenas está se consumindo, implodindo. Então Platão e Aristóteles estão querendo fazer alguma coisa para segurar a derrocada, e a derrocada é tão inevitável que depois da morte de Aristóteles desaparece completamente a luz em Atenas, e ele é substituído por uns patetas como Epicuro, Diógenes, tal, que não tem de modo nenhum a dimensão que tiveram os dois. E Platão está querendo recuperar a compreensão da sociedade grega. Por isso é que ele cria a República. A República não é uma tese genérica sobre o Estado. Ela é uma referência para criar uma agenda de conversa com os atenienses da sua época, com quem Platão estava falando, né? Eu jamais imaginaria que 2300, não sei quantos anos depois, a gente ia estar aqui conversando. Então isso não passava pela cabeça de Platão. O mundo daquela época não tinha essa dimensão, né? Não tinha essa percepção dessa possibilidade. Então, o problema não é tanto o utopista, o problema é o messiânico. Por quê? Porque o messiânico é o sujeito que fala assim, bom, já que o mundo então é esse aí, eu vou implantar esse negócio.
mas infelizmente vou ter que pisar numas flores aí. Portanto, eu não posso ser multado pela prefeitura, porque afinal de contas, como é que eu vou fazer um omelete sem quebrar os ovos? E o revolucionário, então, é o Raskolnikov em pessoa, porque o Raskolnikov acha que algumas pessoas que estão imbuídas de determinadas missões nesta vida têm uma autorização natural a fazerem coisas que os outros não podem. É como se para esta turma houvesse um direito, um código penal diferente do que para as outras pessoas. E é com base nesta conclusão que o Raskolnikov acha muito natural matar a velha. Porque, afinal de contas, né, se o Napoleão matou milhares de pessoas e tem aquele túmulo que tem em Paris, no Les Invalides, por que eu não posso matar uma velha desgraçada que está me roubando? Esse é o raciocínio que o Raskolnikov faz. Ele acha que ele não está no mesmo nível penal que os seres humanos normais estão. Ele, Napoleão, Júlio César, sei lá quem, o Pedro Grande, enfim, quem for, por terem uma dimensão, como é que eu diria, revolucionária e modificadora do mundo, estão autorizados desde o início a cometerem barbaridades impunemente. O Raskolnikov não tem essa missão claramente na história, porque o autor não desenvolveu isso, você tem razão, mas ele tem todo o pensamento revolucionário, no entanto, porque o mecanismo é o mesmo, quer dizer, ele acha-se superior aos outros, mesmo que ele não tenha uma missão social revolucionária, que ele aparentemente não tem, porque ele é apenas um sujeito que acha-se superior a todo mundo. Mesmo assim, ele está raciocinando exatamente como se tivesse. Porque não é que ele seja revolucionário, quer dizer, esse tipo de pensamento que o Raskolnikov tem é que sustenta o comportamento revolucionário, é o contrário do raciocínio. Por isso que nós podemos partir do Raskolnikov, mesmo ele não sendo Lenin. Né? Mesmo ele não sendo Lenin, no entanto, se o Raskolnikov, circunstancialmente, estivesse num papel político, ele não teria a menor dificuldade em se adequar a esse papel político. Por quê? Porque esse é o raciocínio do sujeito que se acha messianicamente, entenderam? É preciso distinguir o pensamento utópico do pensamento messiânico. Essa distinção ficará muito mais clara quando vocês estudarem os demônios aqui com Hipojuca, em que vocês verão que o Verkovensky pai, né, que o Stepan Verkovensky é o utópico e o filho, o Piotr Verkovensky, que é o filho do utópico, é o messiânico. Quer dizer, o utópico inventa um mundo que não tem, mas aí alguém acha que é para ser sério, é para ser verdade. Quer dizer, o próprio Platão tentou fazer isso, né? Quando ele vai lá tentar convencer lá aquele rei lá de Siracusa, né? O Dionísio, né? Não, é Dionísio, né? Aquele rei de Siracusa. Tanto o pai quanto o filho, ele tenta convencer os dois a implantar a sociedade, a ideia do rei filósofo. Ele tenta implantar o rei filósofo na prática, não consegue, tem 3 fracassos. Sendo que no primeiro quase lhe custou a vida. E depois ele percebe que não é assim. Quer dizer, na República, Platão já sabe que não é assim. A República é uma obra relativamente tardia na vida de Platão. Embora essas datas sejam sempre debatíveis, né? Porque essas obras não têm data de edição. Pô, a de Ouro até hoje não consegue botar o ano do livro quando edita imagina naquela época. Não é uma coisa inacreditável, mas os livros não têm data, muitos deles não têm. É como se não soubesse que dia é, né? Aquele. Então, só um minutinho, já vou dar a palavra para vocês, é assim, só entender o seguinte, que o Raskolnikov não era pessoalmente um revolucionário, mas ele já é potencialmente, ou seja, ele já é em embrião, a atitude e a mentalidade humana que depois dará origem ao Lenin, ao Stalin, ao Trotsky, porque são todos assim, são todos monstros morais. São pessoas que acham que para poder fazer o socialismo podemos matar 100 milhões de pessoas. O que são 100 milhões de pessoas em função do socialismo? O que é esse socialismo de que ele fala? É a utopia. É um mundo que nunca ninguém viu funcionar e que não existe na prática
e que é um mundo apenas teórico, é uma referência apenas, uma tentativa de desenhar um mundo novo, e que um fulano com poder militar, ou seja, com os meios físicos e políticos de implantar, resolve fazer na prática. Como esse mundo aqui é contrário à natureza humana, como ele não cabe dentro da estrutura da condição humana, porque você nunca consegue vencer a estrutura da realidade. Não dá para fazer isso nunca. Você pode tentar às custas de muito sofrimento e muito custo, mas você, no fundo, sempre perde. Então, o que é o modelo socialista que se quer implantar no mundo desde o século XIX? Né? Desde o século XIX. É um modelo em que as pessoas é um modelo social habitado por pessoas que não são as mesmas que existem hoje. Porque as pessoas que existem hoje têm uma noção de propriedade, têm uma noção de exclusividade nisso aquilo, o sujeito acha que a mulher é dele mesmo, a mulher acha que o marido é dela mesma, entendeu? Há uma espécie de monopólio na relação, que é uma coisa absolutamente natural, as pessoas querem que os filhos sejam educados por elas mesmas, há um princípio de justiça, que há uma correspondência de sucesso material conforme o esforço ou o desempenho que a pessoa tenha tido. Essas são as coisas naturais. Eu tenho uma frase em francês, diz assim: chasser le naturel, qu'il reviendra au galope. Assim, caça o natural, que ele volta correndo a galope. Tudo aquilo que é antinatural, ou seja, tudo aquilo que não corresponde a uma potência da condição humana, porque o que há dentro de nós são potências. Então, tudo aquilo que não corresponde às nossas potências não irá poder permanecer existindo. Você pode forçar isso até um certo ponto, com um certo grau de brutalidade, mas não dá para implantar na prática. Então, esses modelos utópicos socialistas do século XIX, que vieram para o século XX intactos, foram todos transformados em tentativas reais de fazer. Mas quem faz a tentativa real não é o utópico, é o messiânico. Mas o messiânico, para poder produzir uma intervenção sobre uma tentativa de implantar alguma coisa antinatural, né? Por exemplo, ensinar um porco a cantar ópera. Você só fará isso com grande sacrifício da qualidade de vida do porco. Porque você vai só apurrinhar o bicho, não vai conseguir sucesso nenhum. Né? Não é isso? E não vai conseguir resultado nenhum. Porque entre as potências do porco não está a potência de cantar ópera. Não é? Então, o problema que aparece aí nessa história é o tipo de mentalidade que preside a ação do messiânico, que é o Raskolnikov. Porque o messiânico precisa isentar-se moralmente, porque você não consegue escapar do seu tribunal interno. O problema do tribunal interno é que toda vez que você tem que tomar uma decisão na vida, você está sob tensão moral. O que é tensão moral? A tensão moral é uma bifurcação da vontade. Você não sabe o que fazer. Se há alguma coisa que caracteriza a condição humana, é o fato que a gente não sabe o que fazer. Porque a vida é cheia de decisões dificílimas. Tá? Então, eu mato ou não mato? É uma decisão moral. Desde parar ou não no semáforo, até matar ou não alguém, cometer um roubo ou não. Né? Não é isso? Essa é uma boa pergunta nessa história, né? Olha, quando a gente tem um problema qualquer no nosso corpo, esse problema é revelado por um negócio chamado dor. E quando você tem algum problema moral na sua vida, esse negócio é revelado por uma coisa chamada culpa. Agora, a culpa é uma das coisas mais engraçadas do mundo, porque os gregos dizem que as culpas são chamadas para os gregos de eríneas. Eríneas, os romanos chamam de fúrias. E o que são as eríneas? As eríneas são três criaturas que nasceram com as gotas de sangue da castração de Cronos. Cronos foi castrado, Urano foi castrado pelo filho Cronos. E quando o pai é castrado, então as gotas de sangue caem sobre Geia. Geia foi quem teve a ideia. Geia é a mãe terra. Ela convenceu Cronos, que é filho dela. Geia e Urano tiveram 12 filhos. 6 homens e 6 mulheres. E ela convenceu o mais novo, chamado Cronos, a castrar o pai. Ela fez uma foice
Géia, com o material da terra, e com essa foice, então, Cronos castra o pai. E quando as gotas de sangue da castração de Urano caem sobre ela mesma, Géia, nascem, entre outras coisas, as Eríneas. E as Eríneas são 3 mulheres que moram nas profundezas do inferno e que só reconhecem os deuses mais velhos do que elas. Portanto, as Eríneas não reconhecem Zeus, porque Zeus é mais novo do que elas. Zeus é filho de Crono. Portanto, quando as Eríneas nasceram, o Crono ainda não tinha casado com Réa, com quem ele fará 12 filhos também, entre eles Zeus, o mais novo também. E as Eríneas então nascem e ficam no inferno. São 3 mulheres, a mais conhecida é a Megera, e que ficam no inferno lembrando todos os pecadores de todas as coisas erradas que eles fizeram, com detalhes e implacavelmente. Aí você repara que só mesmo uma mulher para exercer esta função de Erínia, né? Parece muito adequado, aliás. Mas, no entanto, quando o Édipo morre, o Édipo, rei, cega-se, ele é levado pela filha Antígona para Colono, perto de Atenas, e ele vai para o santuário das Eumênides. E o que são as Eumênides? As Eumênides são as Eríneas vistas positivamente. Por quê? Porque quando você sente culpa, você pode sentir a culpa da Erínia, que é a culpa que gera remorso, ou seja, ficar remoendo aquilo a vida inteira, e você pode sentir arrependimento, que são as Eumênides. E o arrependimento é reconhecer o erro e continuar a vida normalmente, sem se torturar daí para frente. Portanto, você sempre tem que saber se você vai cair no colo das Eríneas ou das Eumênides. É talvez a maior sabedoria da vida, porque nada vai ser pior na vida de alguém do que passar a vida se queixando, né, se auto-acusando de crimes. Não tem cabimento nenhum, nenhuma vida merece ser vivida assim. A gente não tem obrigação de ter remorso, tem obrigação de ter arrependimento. Não, peraí, calma. Ele sente culpa, né? Tá? A culpa que ele sente, a gente não entende bem como é, porque, afinal, ele está o tempo todo alternando essas duas coisas. Então, ele sente culpa, como alguém que machucou o joelho e sente dor. Então, tem alguma coisa dizendo para ele que ele fez uma coisa errada. Essa culpa, que culpa é essa? É uma culpa insuportável, porque o sofrimento moral já é uma dor insuportável. Matar ou não matar, fazer ou não fazer. Mas se você tem ainda por cima uma culpa, essa culpa é tão insuportável quanto. Quer dizer, veja, as Eríneas são deusas poderosíssimas. Deus não pode fazer nada com relação a elas. Todos os olímpicos, filhos de Réia e de Cronos, portanto, os deuses que estão hoje no poder, todos eles são submetidos às Eríneas. As Eríneas não aceitam a sua autoridade. Quer dizer, a culpa é mais forte, mais velha do que tudo. Logo, não há possibilidade de a gente viver uma vida humana sem culpa. Quer dizer, essa ideia de psicologia moderna, que não é para se culpar, isso só dá certo num contexto, por exemplo, do cristianismo, dá certo. Você vai lá à igreja, confessa o que você fez para o padre te perdoa. Pronto, você vai embora e não tem mais que se preocupar com aquilo. Claro, se você matou alguém, fez uma coisa grave, haverá, obviamente, o aspecto social, penal, que desse você não escapa. Mas do ponto de vista pessoal, moral, sim, porque esse é o segredo da ideia da confissão cristã. A ideia da confissão cristã é transformar a Erínia em Eumênide. Só tem essa ideia, no fundo é só isso que você faz. As Eríneas viram as Eumênides, que são as mesmas mulheres, entendeu? Só que as Eríneas são a culpa virada em remorso, e as Eumênides são a culpa virada em arrependimento. E a primeira é insuportável, porque é aquela pessoa que passará a vida toda se automutilando. É uma vida estúpida e insuportável. Por pior coisa que você tenha feito, não faça isso com você. O sentido todo do cristianismo é justamente resolver esse problema. Não é isso? Resolver o problema do pecado original, aí os seres humanos param de reclamar e vão viver a vida. Essa é a ideia do bode expiatório chamado Jesus Cristo. É alguém que paga o preço pelos outros. Não é assim que os judeus faziam com os bodes?
pega um bode lá e fala, você que traiu a minha mulher, você que roubou na caixa da igreja, não sei o quê, e chutava o bode por um abismo, né, da beira do abismo para baixo, quem morria era o bode, e de alguma maneira você estava dispensado de sofrer por aqueles pecados. Pois essa é a ideia. Agora, veja, nós não sabemos bem até que ponto o Raskolnikov, ele teme a polícia, quer dizer, ele está acuado pela possibilidade da descoberta, ou se ele está acuado pela sua culpa. Ele também não sabe. Não é que nós não sabemos, ele não sabe. Mas eu achei assim, que quando ele vê a família dele, a presença da família dele, traz para ele uma certa consciência moral. O que não... porque, veja, vamos pensar um pouquinho antes de tudo, né? Quer dizer, quando alguém que está sob sofrimento moral é alguém que não sabe o que fazer. Bom, como isso dói, você tem sempre um jeito de se livrar da dor, que é como? É você tentar escapar disso, quer dizer, é uma escapatória. Essa escapatória, eu já falei para vocês várias vezes, os que têm seguido os meus cursos, tem 3 modalidades de escape, mais ou menos. A primeira é a modalidade de você dizer assim, não, mas não sou eu que estou decidindo. Ou então dizer assim, não fui eu que matei, quando já está consumado o fato. Não fui eu, é o Second Life. Entendeu? Eu estou na Second Life, e quem matou foi o outro lá que está na First Life. Quem conta essa história para você é a história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Quer dizer, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde é uma novelazinha do Stevenson, né? Que você tem lá um sujeito que é um médico, assim, respeitável e tal, e que de noite cai na gandaia. Claro que é um livro assim, muito pudico, não conta o que ele faz, né? Mas certamente não são coisas muito recomendáveis assim, para freiras e tal. Então, imagino, né? E aí ele cai na gandaia de madrugada, toda noite, mas não é ele quem faz na gandaia, é o Mr. Hyde. Ele não, quando o Mr. Hyde volta meio baleado e tal, né? Da gandaia, ele acorda como o Dr. Jekyll. Não fui eu que passei a noite e tal num bordel, aquelas coisas. E então, é essa a ideia, né? Você se desresponsabiliza daquela decisão porque você inventou que você não é você. Que você é uma outra pessoa e, portanto, não é você que tem que decidir essa coisa terrível. A segunda alternativa é a alternativa do Meursault do estrangeiro. É você julgar, como faz o Meursault, que não existem códigos morais de verdade. Na verdade, o que há é apenas códigos externos, a sociedade que inventa essas regras estúpidas e que para você tudo faz, porque no fundo você não está dentro de você, você não interessa por isso. Né? Que é o que o Meursault faz. O Meursault do estrangeiro não tem consciência moral de nada, ele é um sujeito insensível ao mundo. Ele começa a história dizendo assim, aujourd'hui, maman est morte. Primeira linha do romance, da novela, né? Uma novela assim. Hoje minha mãe morreu. Ele não verte uma lágrima. Depois ele topa escrever acusar uma moça. Ele tem um vizinho que é um gigolô, um sujeito sem vergonha, e o sujeito quer perseguir lá uma moça, ele topa ir lá na polícia, fazer uma declaração falando mal da moça, sem nunca ter conhecido, apenas porque o outro pediu. Vocês não acham que isso é um pouco imoral, quer dizer? Ele depois mata uma pessoa sem nenhuma espécie de emoção em torno disso. Matou porque, diz ele, o sol me fez matar. Não se interessa por isso, depois ele vai sendo julgado e também não tem menor interesse no seu destino. E só se interessa pela situação quando é condenado à morte no final, em que ele começa a perceber que tinha alguma coisa a ver com ele. Mas, em princípio, o Meursault diz assim, não, ele negócio de código moral é a invenção aí do mundo, ele não tem código moral nenhum, ele não tem código moral dentro de si, ele é um sujeito sem consciência moral, e porque não tem consciência moral, o Meursault é um sujeito indiferente à morte ou à vida, até da própria, né? Como foi quase o tempo todo. E a terceira maneira é a maneira do Raskolnikov. Então, o Dr. Jekyll diz que não foi ele. O Meursault diz que não tem código moral nenhum, que isso é tudo convenção. E o Raskolnikov diz assim, não, há um código moral para os mortais e há um código moral para Napoleão e para mim. Porque nós somos pessoas que estamos incumbidos
de uma missão que nos transforma em pessoas especialíssimas. Porque nós é que temos que implementar esse mundo novo utópico. Napoleão não era assim, viu? Napoleão só queria um negócio. Como ficaram 10 anos destruindo a França, com a Revolução Francesa, Napoleão tinha que fazer o saque, né? Saquear a Europa para poder destruir a economia francesa. Não tinha mais agricultura, estava tudo escangalhado, mataram os produtores. Então, Napoleão tinha que fazer o quê? Saquear a Europa para botar comida na mesa francesa. Napoleão não era revolucionário de modo nenhum, quer dizer, ele é um prático, né? Quer dizer, ele não tem nada de Robespierre, tá? Compreendo, Napoleão não tem nada de Robespierre. Né? Só um minutinho, Vânia. Pois não. Bom, é que quando você lê o Camus com um pouco mais de atenção, o livro central para entender isso é o Mito de Sísifo. Esse é o livro central do Camus para entender o que ele pensa. Nesse livro ele diz assim, olha, o livro começa dizendo assim, olha, o único problema filosófico importante é o suicídio. Por quê? Porque se você vive num mundo, numa vida absurda, então o suicídio tem uma legitimidade, né? Já que é tudo absurdo mesmo, vamos nos matar. Então ele começa a contar essa história dizendo o seguinte, o Mito de Sísifo não é uma história, é um ensaio filosófico. Né? Então ele começa dizendo assim, olha, num mundo absurdo, a primeira opção de lidar com ele é o suicídio. Então o suicídio é um problema filosófico importante. A segunda possibilidade de lidar com ele é viver tão absurdamente quanto o mundo é. E ele dá como exemplo nesse livro a vida de Dom Juan. O Dom Juan seria o sujeito que viveria uma vida tão absurda quanto o mundo, porque o Dom Juan é um sujeito com o objetivo de vida é ter uma mulher diferente por noite. Ele acha que isso é uma visão de vida tão absurda quanto a do próprio mundo. Portanto, viver absurdamente seria também uma opção. Aí ele diz assim, tem uma terceira opção que está errada, ele acha que está errado, que é você procurar sentido metafísico para a absurdidade do mundo. Que é depois o que ele faz na Peste. Né? Na Peste, ele põe na boca do padre esse papel e trata muito mal esse assunto. Né? E ele então acha que a terceira opção é você encontrar razões não humanas, extraordinárias, enfim, metafísicas, para ser mais preciso, para justificar esse absurdo. E a quarta maneira de fazer isso é a do Meursault, porque o Meursault, na opinião do Camus, é a pessoa que faz as coisas certas, que é agir com absoluta honestidade. Uma vez o Camus foi perguntado assim, olha, por que afinal de contas é o problema do Meursault? O Meursault é o sujeito que, no mundo, que só aceita demonstrações aparentes de coisas, ele consegue ser completamente sincero, independente de qualquer coisa que o mundo peça. Então, o Camus acha que o Meursault é o sujeito certo e não um sujeito que vive sob uma vida absurda. Porque o Meursault é aquele sujeito que reage com sinceridade e honestidade, não sentindo coisas que ele não sente. Não demonstrando sentir coisas que ele não sente. Então, ele não tem amor pela mãe, então ele não fica triste quando ela morre. Ele não tem a simpatia pela honestidade, então ele não será honesto. No fundo, quando depois ele escreve O Homem Revoltado, ele completa a lista, dizendo que há uma outra possibilidade, que é revoltar-se metafisicamente. E aí então que ele briga com Jean Paul Sartre, porque é aquele sujeito então que tenta reconstituir o mundo do jeito que ele acha que é o certo, que é o messiânico. O messiânico só entra no pensamento de Camus no Homem Revoltado, mas até então ele não está presente na obra. Então, o messiânico é esse que o Raskolnikov representa, porque o Camus era um leitor muito forte de Dostoiévski, né? Mas nem todas as interpretações que o Camus faz dos são boas, sabe? O Camus, na verdade, é um sujeito muito oscilante, assim, de qualidade literária. Tem livros muito bons, mas tem livros muito ruins, como A Queda, por exemplo.
A queda, o Otto Maracapú dizia que a queda do Camus é a própria queda do autor. Né? A queda é a história de um fulano que mora na zona, em Amsterdã, não sei aonde, um advogado que tinha sido bem sucedido e que tinha se acovardado frente a uma situação lá, e julgava-se, portanto, indigno de morar no mundo, morava na zona, ficava lá conversando sentado lá no mamê, bebendo o dia inteiro e chamando desconhecidos para contar a vida. É como se o Camus estivesse contando a vida. Pelo menos é assim que o Otto Maracapú julga aí, parece ser muito boa a interpretação dele, acho que ele tem razão. Ou seja, o que o Raskolnikov, no fundo, representa é uma tentativa de não enfrentar o dilema moral humano, porque o dilema moral humano pressupõe necessariamente que você precise sofrer frente às decisões morais, porque não há vida humana sem sofrimento, não há vida humana sem culpa. E o Raskolnikov é o sujeito que diz assim, não, eu não estou precisando, eu posso fazer o que eu quiser, então eu não preciso passar pelo sofrimento, porque afinal de contas eu sou como Napoleão Bonaparte. Mas como ele sabe que isso não é verdade, o que vai acontecendo? Ao longo da história, ele vai resvalando na consciência de que isso é assim. Então, quando a Josimar diz que ele vai aos poucos entendendo, quer dizer, ele vai aos pouquinhos percebendo que ele fez uma coisa errada, mas ele não consegue fazer isso 100%. Quem é que vai conseguir fazer com que ele entenda isso de verdade? A pessoa santa da história, porque a Sônia é uma espécie de pessoa, tem uma espécie de santidade. Né? Essa Sônia, apesar de todas as aparências, dela ser prostituta, etc., ela como se fosse uma santa. É ela que faz a possibilidade de redenção do Raskolnikov quando ela aceita ir para a Sibéria com ele. O livro que Dostoiévski queria escrever é o livro que contaria essa redenção. Porque, no fundo, toda a obra de Dostoiévski está associada com esse problema. O ser humano que não aceita a possibilidade de assumir o sacrifício que a própria vida humana pressupõe. O Dostoiévski acha que a condição humana é uma condição dolorosa, que deve ser aceita como tal. Portanto, ele acha que só com o sofrimento é que você se salva. Essa é a postura, a proposição. Vejam, isso é uma proposição mística. Não é o que faz o São João da Cruz, não é o que faz Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha de Lisieux. Como é que você vê Deus? Você vê Deus pela mortificação do corpo. Então, uma pessoa que o sujeito que está almoçando todo dia no Antiquários, entendeu? Se você tem uma vida assim de prazeres da carne, se você só toma vinho de R$500 para cima, entendeu? Se você é uma pessoa assim, é muito improvável que você veja Deus nessa vida, pelo menos. Não é assim? Mas a ideia da possibilidade de crescimento espiritual implica em alguma modificação do corpo, em última análise. Se você olhar para o Gênesis e olhar para a Teogonia, acabei de interpretar os dois em tandem, em paralelo. Quando você olha para os dois e compreende o que é que eles significam simbolicamente, você descobre que são a mesma história. É exatamente a mesma história e que, no fundo, revelam o grande problema humano, que é o quê? Que é a tensão essencial entre o nosso componente espiritual e o nosso componente terrestre. Ou seja, pois não. Ele acredita que a condição humana é uma condição que só consegue ser superada, sublimada pelo sofrimento humano. É por isso que ele achava, no fundo, que o cristianismo ortodoxo, que é um cristianismo místico, seria a salvação da Europa. Ele achava isso mesmo, que era um pouco de messianismo. Mas como o modelo cristão não é utópico no sentido que são os outros, porque, na verdade, não é utópico, né? Ele não pretende que esse mundo vire alguma coisa boa. Essa que é a principal conclusão sobre o cristianismo. O cristianismo não tem nenhum projeto para esse mundo. Apesar do Frei Beto achar que tem, entendeu? Apesar aquele promotor orelhudo, como é o nome daquele promotor orelhudo, Zé Francisco, né? Agora não desapareceu agora. Esse homem escreveu um livro de 1.200 páginas chamado Socialismo, uma Utopia Cristã.
em que ele acha que Jesus Cristo veio à Terra apenas para nos convencer a ser petista. Que esse era o objetivo central e final da vinda de Jesus Cristo aqui. É isso que o José Francisco acha. Mas o cristianismo não tem nenhum projeto para esse mundo. Nenhum, zero. Portanto, a utopia zero. Então, o messianismo que se propõe nesse mundo é o messianismo de uma natureza completamente diferente do que o messianismo socialista. Enquanto espera-se no modelo cristão que no outro mundo a gente tenha uma vida diferente dessa, aqui o messianismo socialista acha que nós temos que fazer o SUS salvar o Brasil. Entendeu? Sei lá, o partido, Brasília ser o... É isso que nós achamos que queremos fazer. Essa é a diferença essencial. Então, todo revolucionário precisa ser um pouco como Raskolnikov. Porque o que a Dostoiévski está nos contando é como funciona a mente das pessoas que ele achava que estaria exorcizando com a sua obra. Mas depois você vai ver, né? Vai nos irmãos Karamazov. Quem é que ganhou a parada? É o Ivan Karamazov. Ele venceu. Você vai no Idiota, o Idiota perdeu a luta. O Idiota mesmo perde a luta. Nós vamos ver, o Idiota também é comigo. Os irmãos Karamazov também. Você vai nos demônios, quem é que ganhou só? Só o velho Verkhosensky, que depois de enlouquecer, consegue entender os defeitos que teve, porque, no fundo, tudo depende da sincero arrependimento e da conversão. É o Raskolnikov sendo convertido pela Sônia, quer dizer, a Sônia funciona como um anjo que vai mostrar ao Raskolnikov o monstro que ele é. E aí, então, a Sônia vai convertê-lo, e o sofrimento. Nos irmãos Karamazov, é o Dmitri, que é injustiçado, que aceita a injustiça, porque sabe que irá ser também receberá a redenção pelo sofrimento. No caso dos irmãos Karamazov, você tem também a promessa que o Starets faz para o Alyosha de sair desse mundo, e ele teria também prometido escrever a continuação, que é a história do Alyosha, que também sofreria para conseguir finalmente salvar a redenção. Né? A redenção para o Dostoiévski só faz pela aceitação do sofrimento da vida. Não há possibilidade de redenção fora disso, e só se faz por uma espécie de santidade que é representada perfeitamente pela Sônia, que é a personagem mais santa de todas as mulheres que Dostoiévski escreveu. No caso dos homens, há alguns ali que se poderia dar, o Alyosha, talvez, o príncipe Mishkin, do Idiota, é um santo, é como se fosse um santo. Mas o Raskolnikov não sai da sua perdição a não ser pela santidade da Sônia. É a única maneira, e no fundo é uma simbologia extraordinária da relação entre homem e mulher, quando a gente inverte a noção de atividade e passividade. Porque se o homem é solar frente à mulher, você tem um componente solar, ele, por outro lado, só a mulher consegue ver o Deus, né? O homem não consegue, por ser solar. Então, se o homem representa, frente à mulher, um comportamento solar, ou seja, um comportamento de domínio sobre o mundo, de que ela apenas reflete, por outro lado, nas coisas espirituais, é a mulher quem domina o processo e o homem representa a possibilidade da salvação passiva. Do mesmo modo que a mulher representa a possibilidade passiva frente ao mundo, o homem representa a possibilidade passiva frente a Deus, porque só a mulher vê o rosto de Deus, porque só a mulher deixa se refletir, que é a Sônia. Pois o Raskolnikov precisa, então, sair do negócio que os gregos julgavam ser o maior dos defeitos humanos, que se chama híbris. Nada é tão grave quanto a híbris. Os católicos chamam os cristãos híbris de soberba, que é o mais grave pecado capital. Vocês sabem, né, que os pecados capitais têm uma hierarquia que começa em cima com a híbris, com a soberba, e acaba embaixo com a luxúria, que é o menos grave dos pecados. Também não é para você sair exagerando. Né? Não, então, é apenas fazendo um comentário de importância relativa. Né? Mas a híbris é tanto para o cristianismo como para o grego. Olha, no fundo é tudo tão parecido que você pega Platão, em 15 segundos se transforma em Platão em teórico cristão.
Quer ver? Platão achava que o mundo era, esse mundo aqui são sombras de um mundo de ideias, né? Um mundo ideal, né? Que está em um mundo transcendente. Então é verdade, onde é que estão as ideias? Na mente de Deus. Pronto. Se transformou Platão num teórico cristão, completamente cristão, sem nenhuma necessidade de ajuste de nenhuma forma. Pois não. Dentro da... claro, porque a Maria Madalena já é uma pessoa mais complexa, né? Mas a Sônia representa o quê? Uma espécie de... Ela representa uma espécie de marca de Deus no processo. Ela é uma santa, rigorosamente falando. É ela quem produzirá a redenção do Raskolnikov. Quer dizer, no fundo, é a ideia de que a mulher produz a redenção do homem. De certo modo, é isso mesmo. Não há, é isso mesmo que significa entre essa ambiguidade, né? Essa ambivalência homem e mulher. É mais ou menos assim. Mas é a Sônia quem salvará Raskolnikov, mas ele terá que salvar aceitando o sacrifício. O sacrifício é o sofrimento da prisão. Esse é o livro que ele iria escrever em seguida e que nunca fez. Mas todos os outros fazem a mesma coisa. Todos eles só se salvam pelo sofrimento. E apenas pelo sofrimento. É verdade, Sim. Então, tem homens, certo, escrevendo. E homens distanciados completamente do posto da sua alma, da sua emoção, certo? E passam assim, vai, uma frieza muito grande, depois passar por um sofrimento muito grande, para depois chegar normalmente uma figura feminina, vai fazer isso, se aproximar e depois a gente poder ter um encontro religioso. Sei. Uhum. Né? E aí me chamou atenção, assim, porque sempre partida, inclusive do próprio homem, desse tipo de coisa, entendeu? Eu não sei se existe. Porque... Tem livros, decisões que já leram na sua vida? Não, é assim, mesmo que o que há na realidade, né, concretamente, né, concretamente o que existe, nós estamos passando um pouquinho da hora, né, vocês não se importarão, imagino. Tá, mais uns 10 minutos a gente termina. É que o que acontece na prática é que há um domínio masculino nesses assuntos todos. E sempre, de algum modo, houve e haverá ainda, porque há uma diferença associada às duas naturezas, do homem e da mulher. Uma vez num curso, uma moça me perguntou assim, mas professor, por que só tem filósofo homem? Eu sei, apenas para poder explicar. Daí eu falei assim, bom, só tem filósofo homem porque mulher não se interessa por filosofia. Daí ela falou assim, mas que machismo, que barbaridade, mas que... Você vem cá, me conte quando foi que você foi impedida de ser filósofa. Eu falei assim, mas eu não me interesso por isso. Tá bom, tá vendo? Está explicado. Porque o problema é o seguinte, os homens transformam tudo em fetiche. Então, as mulheres têm uma relação com o mundo muito mais íntima e muito mais profunda. Os homens é que vivem fazendo fetichismo. Então, você pega, por exemplo, o sentido da arte para homem e para mulher. Né? O homem, aquele negócio, de vez em quando alguém vem reclamar para mim que os homens não querem discutir a relação. E é verdade, não querem mesmo. E a razão pela qual eles não querem discutir a relação é a seguinte, que as mulheres são casadas com os homens, mas os homens são casados com o mundo. O homem é um ser meio esquizofrênico. Então, o homem pega todas as suas experiências e transforma em fetiches, livros, obras de arte, coisas que representam para ele uma coisa de um valor tão absolutamente, digamos, um valor tão exagerado e tão distorcido, que é alguma coisa que as mulheres não fazem. Então, quem contam as histórias, quem tem o interesse existencial em lidar com essas coisas são os homens, é por isso que eles, de alguma maneira, dominam esse mundo da cultura, digamos assim. Não é que as mulheres não possam fazer igual, elas simplesmente não se interessam por isso. Porque parece, assim, para a mulher uma discussão um pouco bizantina às vezes.
Então, elas não se dão ao trabalho de fazer as sínteses imaginativas, porque para um homem como Dostoiévski, fazer esses livros era o assunto da vida dele, sem isso ele não existiria. E as mulheres, por sua natureza muito mais equilibrada, são muito mais equilibradas que os homens, não precisam de fetiches externos, não precisam de demonstrações internas. Então as mulheres dão menos atenção a isso, se dedicam menos a isso. Não é um problema de diferença de competência. Porque quando as mulheres querem fazer, fazem muito bem, né? Tá? Agora, também cuidado não achar que que possa existir uma literatura masculina e uma literatura feminina. Porque, no fundo, masculino e feminino, quando você olha para o Gênesis com cuidado, mas olhando com cuidado para o Gênesis, ao ponto de interpretar linha por linha, você descobre o seguinte: Eva não é a primeira mulher, porque a mulher já tinha sido inventada antes. Os judeus chamam de Lilith. Essa primeira mulher, os cabalistas judeus chamam de Lilith. Quando acontece aquele episódio da costela, o homem e a mulher já existiam. Não sou o que estou dizendo, leio na Bíblia, está lá no Gênesis. E o episódio da costela não é a criação de uma mulher, porque Adão significa gênero humano. Adão é homem e mulher ao mesmo tempo. Não estou dizendo que Adão é um ser andrógeno, assim como o Ney Mato Grosso. Não estou dizendo isso, tá? Estou dizendo que quando Deus diz assim, está escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando, ele diz assim: Deus criou o homem e chamou-os, e criou homem e mulher. Pronto. Então, Adão, isso que a gente chama de Adão, não é um homem no sentido masculino da palavra, é o ser humano, que é composto de dois sexos. Os dois foram inventados do mesmo jeito, da mesmo barro, e não tem nada a ver com a história da costela de Adão. Porque a costela de Adão não é a mulher propriamente dita, mas é um componente da psicologia humana que casa com o componente masculino. O componente masculino é um dos dois, e os homens e as mulheres têm os dois. Os dois estão presentes. O que Deus cria com a costela de Adão é o componente feminino da psicologia humana. E não a mulher propriamente dita, que essa já existia. Você compreendeu? Quer dizer, a gente tem que ir a partir desse pressuposto, senão a gente vai imaginar que livro escrito por homem só homem entende, e livro escrito por mulher só mulher entende, mas de jeito nenhum. O que você tem é diferenças de estilos. As mulheres escrevem com um estilo diferente dos homens, mas no fundo o livro tem que ser entendido pelos dois lados. Vulgando, obviamente, que os leitores estejam numa condição etária de experiência de vida capaz de entender. Porque, é claro, se você tem 12 anos, você não vai entender muito bem por que a Madame Bovary tem algum problema, porque quem não viveu a experiência do casamento, enfim, conjugal, não entende bem o que é um processo de traição. Se entendeu? Quer dizer, o problema é esse. Quer dizer, os livros são escritos mais por homens, porque para os homens escrever livros é vida ou morte, e as mulheres não precisam dessas demonstraçõezinhas pífias de autoafirmação. Isso aí, o Dr. Freud aí acertou em cheio. O Dr. Freud diz assim: as mulheres nascem castradas, então elas passam a vida inteira se lamentando. E os homens que nascem não castrados passam a vida inteira morrendo de pavor de serem. E é por isso que os homens passam a vida inteira tentando fazer pontes, viadutos, livros, quadros, entendeu? Tudo que os homens fazem de fetiche é para parecer que não são castrados, morrendo de ser, medo de ser. Nessa Freud acertou 100%. Eu não, Freud é que acha que é isso, que a psicologia masculina é uma psicologia insegura e tentando criar fatos externos para que eles possam, dos quais eles se seguram, e que a psicologia feminina não tem essa insegurança nesse sentido. E, portanto, as mulheres têm uma tendência menor a se interessarem por essas coisas de modo fetichista. Nunca para uma mulher, sempre um filho será muito mais importante que um livro. Entendeu? De certa forma é assim. O homem não pode ter filhos, então fica fazendo ponte, inventando automóvel, mas no fundo é isso mesmo. Tá? E aí então os homens precisam ter filhos com o mundo, porque os homens são casados com o mundo. Vocês entendem? Vocês compreendem? Olha, tem um filme chamado Le Mari de la Coiffeuse, o marido da cabeleireira, que tem um sujeito que queria casar com a cabeleireira,
E passou, ele era apaixonado por uma cabeleireira e fez tudo na vida até se casar com uma cabeleireira. E todo mundo perguntava assim para ele, mas você faz o quê? Ah, je suis le mari de la coiffeuse. Eu sou marido da cabeleireira. Quer dizer, essa situação, né, só é possível para um homem de uma maneira cômica, porque nenhum homem consegue se realizar pelo casamento. O homem acha que tem que primeiro fazer o mundo submeter-se a seus pés, nem que seja porque você montou um boteco na esquina, né, chamado Se Houver Amanhã. Um dia eu conheci um boteco mais vagabundo do mundo. Aqueles botecos que o garçom serve a cerveja com o dedo dentro do copo, assim. Chamado Se Houver Amanhã. Dá para imaginar um negócio desse? Entendeu? Porque aí o homem se acha capaz de ser meritório do amor das mulheres. É assim que funciona a psicologia masculina. É por isso que os homens sempre terão um maior interesse em coisas que tenham um componente fetichista, e que possam representar alguma coisa que seja uma demonstração de poder sobre o mundo. Coisa que as mulheres não precisam fazer, porque as mulheres, como diz a Camille Paglia, têm uma profunda noção do poder da natureza. Os homens é que têm veleidades de querer dominar a natureza, desvendar os seus mistérios. As psicologias são muito diferentes do homem e da mulher. Lembre sempre disso. Isso não significa nenhum engessamento, porque cada pessoa tem uma quantidade diferente, tem uma composição de yin e yang, né? Então, há mulher com psicologia mais masculina do que homem. Mas, na média, eu acho que é muito clara a diferença que há entre os dois. Agora, dentro do ser humano, existe um componente feminino, um componente ontológico feminino, que é o desejo da terra, e dentro do homem também é o componente ontológico masculino, que é o desejo do espírito. Essas duas coisas estão convivendo o tempo todo. E quando você estuda a teogonia e o Gênesis, você descobre que, simbolicamente, é só isso que eles querem contar para você. Agora, apenas para fechar a nossa conversa, então, é lembrar que o Dostoiévski, com essa obra, ele abre, aos 40 anos, uma obra enorme de compreensão da psicologia humana, que é genérica e permanente, e associa com os movimentos políticos do século XIX.